Uma boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Semeadores de Fogo. Estou aqui com esse grande privilégio, estou muito alegre por mais esse grande privilégio de poder meditar na santa palavra de nosso Deus e esperando que o Senhor fale com você. Se você abrir o seu coração nesta hora, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E você pode abrir a sua Bíblia comigo, acha aí na sua Bíblia, no Primeiro Testamento, o livro de Provérbios, também, seu nome hebraico, Mishlei. Mishlei é o livro de Provérbios, Mishlei no hebraico, capítulo de número 4. Abra comigo o capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo de número 19. Acompanhe comigo a santa palavra de Deus, a leitura da santa palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai falar com você nesse momento. Então, o livro de Provérbios, Mishlei, o seu nome hebraico, no Primeiro Testamento, capítulo 4, versículos 14 até o 19, que nos diz da seguinte forma, leia comigo: não siga o caminho dos ímpios, nem ande na vereda dos malfeitores, evite-a, não passe por ela, afaste-se e prossiga. Eles não dormem se não tiverem feito mal, e não têm sono a menos que tenham feito alguém cair. Comem o pão da iniquidade e bebem o vinho da violência. Mas o caminho da retidão é como a luz da aurora, reluzindo cada vez mais até o amanhecer completo. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles nem mesmo sabem os que os fazem tropeçar. Amém. Até o versículo 19, dos versículos 14 ao 19, do livro de Provérbios, capítulo de número 4, aqui nós vemos uma grande lição para as nossas vidas. Também vemos uma grande advertência para nós, sabedores de que na realidade há aqui um conselho para as nossas vidas, para nós vivermos o bem. Nós sabemos que as coisas que andam pela maldade, elas somente pensam e somente fazem aquilo que é a destruição. E aqui, o escritor aqui de Provérbios, e provavelmente foi Salomão que escreveu, filho do rei Davi, rei Salomão, lá de Israel, ele começa dizendo no versículo 14 assim, olha, não siga o caminho dos ímpios. Quer dizer, o que é uma pessoa ímpia? É aquela que não é uma pessoa pia, uma pessoa piedosa. E o piedoso não é somente aquele que é uma pessoa boa, bondosa, uma pessoa caridosa. Na realidade, a pessoa piedosa, ela tem mais a ver com a nossa vida para com Deus. Vamos dizer assim, a nossa vida religiosa, A pessoa piedosa é aquela que verdadeiramente ela tem a sua vida pautada e inspiradas no caminho da verdade, no caminho do eterno Deus, aquilo que ele deixou escrito, ou procura ter. Nós sabemos que somos falhos, mas sempre procurando fazer o melhor, não somente para si, para os seus, mas também dentro da sociedade e diante de Deus. Então, ser uma pessoa ímpia é ser aquela pessoa que está afastada das melhores coisas, porque nós sabemos que o Senhor, o eterno Deus, ele só quer o bem para as nossas vidas. Muitas vezes, e somos punidos, e muitos são punidos e serão punidos por causa dos seus erros, por causa das suas transgressões e por causa do pecado. Mas o Senhor sempre demonstrou que ele queria o melhor para as nossas vidas, Desde a criação do ser humano, quando ele cria o homem, cria a mulher, ele deixa tudo destacado, ele já prepara a terra para a criação do ser humano, que foi a obra-prima da criação. Depois que todas as coisas foram criadas, o ser humano, ele aparece na terra
E aí então ele já pega tudo de mão beijada. O Senhor ainda diz para que ele dominasse sobre tudo aquilo que ele criou. Ele outorga o poder do domínio ao ser humano, né? O que é diferente dos outros animais, que por mais inteligentes que são, não tem razão, não tem raciocínio, mas para o ser humano, ele deu esse poder de razão, de raciocínio, de interpretação, né? E também de uma evolução do seu conhecimento. Por isso a ciência, né? A cada dia nós vemos, a cada ferramenta que nós usamos, nós facilitamos para o próximo passo. E a ciência tem feito isso. A cada descoberta científica se cria uma facilidade para outra descoberta. Por isso, nos nossos dias nós vemos quão avançado está a ciência. E isso também faz parte da palavra de Deus, porque o Senhor revela a Daniel que nos fins dos tempos a ciência se multiplicaria, né? E nós vemos isso escrito há milhares de anos atrás. Então não é brincadeira quando nós falamos com o eterno Deus, que conhece todas as coisas, que é o Criador de tudo, tem todo o poder em suas mãos. Então, voltando aqui à nossa leitura, a pessoa que é uma pessoa ímpia, então é aquela pessoa que não é religiosa, é aquela pessoa que não procura fazer o bem, é aquela pessoa que está distanciada de Deus e também com isso distanciada da sociedade. Não procura, não pensa em fazer o bem a ninguém, não está dentro dos seus limites, dos seus pensamentos, dos seus planos, fazer o bem a alguém. Por isso, né, nós lemos esse conselho dizendo: não siga o caminho dos ímpios, não siga o caminho daquele que é impiedoso, daquela pessoa que não serve a Deus, que não procura o bem, nem muitas vezes o próprio bem, né, porque se destrói, a si mesmo ele vai se destruindo, né, além de destruir os outros. Quando pensa estar somente destruindo os outros, ele está destruindo a si próprio, porque quando nós destruímos o nosso semelhante, nós também já não estamos cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então estamos aí transgredindo o mandamento do Senhor, que foi o próprio Senhor Jesus quem falou: amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando o ímpio ele tenta destruir o seu próximo, ele está também transgredindo e de certa forma contra a si próprio, porque ele está aí infringindo a lei do Senhor, e para tudo haverá uma consequência. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Pode ter certeza que vai ceifar mesmo. Então, quando vem o conselho, olha, não siga o caminho dos ímpios, já está falando tudo para nós. Se é para não seguir o caminho dos ímpios, né, para não estar no caminho dos ímpios, nós precisamos então estar aonde? No caminho daquele que é piedoso, e não daquele que somente é bondoso. Ele é bondoso porque antes ele é piedoso, antes ele é uma pessoa voltada para aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. E aí diz, olha, nem ande na vereda dos maus feitores, né? Não vá para a vereda daquelas pessoas que procuram fazer mal para os outros, que também não deixa de ser uma pessoa ímpia. Aquele que pensa no que é mal, aquele que quer o mal, porque ele diz assim, olha, evite-a, não passe por ela, afaste-se e prossiga. Temos que sair dos malfeitores, por quê? Ele diz, olha, eles não dormem, se não tiverem feito mal, não há sono, as suas pálpebras não ficam pesadas, não vem a sonolência em sua vida, enquanto eles não cumprirem o seu pensamento, o seu plano de maldade. Eles não têm sono, a menos que tenham feito a alguém
cair, tenham feito mal, né? Não dormem enquanto não tiverem feito mal, e não têm sono a menos que tenham feito alguém cair. Então essas pessoas, logicamente, a maioria da humanidade, ou nós mesmos, né, já temos reações que não são pensadas, reações que estão dentro do nosso organismo, já plantados no nosso organismo, que nós não precisamos pensar para ter aquela reação, e a reação da proteção à vida, da proteção aos males que vem fazer conosco, né? Nós fazemos algumas atitudes impensadas que fazem parte do nosso organismo, que já estão projetadas para o nosso organismo, para uma defesa própria. Então ninguém quer o mal sobre si, né? Até mesmo aquela pessoa que vai se suicidar, ele não consegue se suicidar a menos que seja um ato violento na sua vida, porque automaticamente o seu corpo, o seu organismo vai reagir àquela atitude de um mal sobre si, né? Por isso, quando nós ficamos doentes, nós procuramos o médico, procuramos o remédio, procuramos uma solução, procuramos até mesmo que alguém ore por nós, né? Porque a oração, a Bíblia diz que pode muito os seus efeitos, Pedro escreve isso, a oração pode muito os seus efeitos, então devemos orar uns pelos outros, mesmo tomando o remédio, para que o remédio possa causar efeito, porque quantos tomam remédios e os remédios não têm solução nas vidas, mas quando nós oramos, confiamos no Senhor, podemos então ter esse benefício, para que o remédio, já cientificamente preparado, venha fazer com que o nosso organismo possa reagir, porque se o nosso organismo não reagir, você pode fazer o que quiser, que vamos a óbito. Não adianta. Muitas vezes então, pela oração, mesmo tomando o remédio, mesmo procurando os médicos que estão aí, nós teremos uma solução para os nossos problemas. Mas as pessoas ímpias, há esse conselho nas nossas vidas, porque justamente nós precisamos deixar a maldade, abandonar a maldade, abandonar o mal. Nós sabemos que fizeram mal ao nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele veio a esse mundo, né? E sabemos também que era um plano divino, mas isso mostrou, né, a índole do ser humano, que é de maltratar alguém que só veio fazer o bem, alguém que veio e que curou os enfermos, que ressuscitou mortos, né, que mudou vidas de pessoas pela sua presença, transformou as pessoas, libertando-as de perseguições espirituais, da maldade, dos espíritos maus, libertou essas pessoas, então deu paz e felicidade a famílias inteiras. E nós vemos isso, e quando vemos ali ele sendo maltratado, ele sendo ferido, ele sendo ali levado àquela cruz, pendurado naquele madeiro, depois de coroá-lo com uma coroa de espinhos, depois de ter levado ali aquelas chibatadas, por quê? Qual a sua acusação? O que mal ele fez a alguém, né? Aonde podemos apontar algum mal feito na pessoa de Jesus? Então ali, nada mais nada menos, prova a índole do ser humano, a maldade que está embutida em nós como seres humanos, que se nós não refrearmos isso, ela vai virar uma consequência muito grande. Por isso há o conselho. Por que o conselho? Porque sabe que o ser humano é tendente ao mal, ele é tendencioso às coisas erradas. Então, quando ele parte para aquilo que é errado, ele logicamente vai debandar, né? Ele vai se jogar aquilo errado. Por isso o conselho: não vá atrás dessas pessoas, não vá atrás daquela pessoa ímpia, daquela pessoa maldosa. Por quê? Porque senão nós viraremos pessoas maldosas também. Nós seremos influenciados pelo mal e passaremos a ser pessoas impiedosas, pessoas ímpias, pessoas fora do contexto divino, fora do plano divino, fora do desejo e daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós nos tornaremos dessa forma. Por isso vem o conselho no livro de Provérbios: não siga o caminho dos ímpios, não ande, né, na vereda dos malfeitores, evite, passe por ela, prossiga a sua vida. Eles não dormem se não tiverem feito mal, e não têm sono enquanto não tenham feito alguém cair. E ainda só que eles têm uma coisa muito ruim com eles, porque nos diz que eles comem o
pão da iniquidade, né? Comem, eles saboreiam aquilo que é ruim, aquilo que é contra a vontade do Senhor, aquilo que não é aspecto divino, aquilo que está fora dos planos divinos. Eles comem, né? Eles comem esse pão da iniquidade e bebem o vinho da violência, né? Eles estão imbuídos de coisas ruins, porém, como eles estão comendo essas coisas, isso daí, né, simbolicamente, comendo isso, vai fazer mal. Se nós comemos ou bebemos algo que nos possa fazer mal, ainda que tenha aparência de bom, mas se tiver maldade, se tiver algum envenenamento, algum fungo, né, ali dentro daquilo que nós estamos comendo ou bebendo, por melhor que seja, por mais saboroso que seja, ou por mais bem que possa nos fazer, se estiver bom, ele nos fará mal. E isso é o que espera as pessoas ímpias, as pessoas maldosas, as pessoas que só pensam em iniquidade, as pessoas que só pensam em vingança na sua vida. A Bíblia nos diz que a vingança pertence ao eterno Deus, né? E Paulo dá o aviso: não põe o sol sobre a vossa ira, né? Porque a vingança pertence somente ao eterno Deus. Então não pertence a nós. Não precisa que nós ficamos meditando planos para vingarmos de alguém que nos fez mal. Não, entrega nas mãos do Senhor, né? Ore por ele. Jesus ensina que nós devemos orar pelos nossos malfeitores e bendizer aquele que nos maldizem. Olha, alguém está falando mal de você, o conselho da parte de Jesus é: fale bem dele. Alguém está te perseguindo, ora por ele, peça a Deus por ele, né? E aí Paulo escreve que fazendo assim, nós estaremos trazendo como que trouxéssemos brasa sobre a cabeça daquele malfeitor que está nos prejudicando. Quando nós oramos e entregamos ele nas mãos do Senhor, é como se nós puséssemos brasa em sua cabeça, porque o Senhor vai começar a falar com ele, né, da sua violência contra alguém que não está reagindo, alguém que está na sua posição, que continua na posição, e aquilo vai trazer um mal para aquela pessoa. E ainda diz assim no versículo 18: mas o caminho da retidão. Então ele falou: olha, não ande no caminho dos ímpios, na vereda dos malfeitores, porque só pensam bem, não dormem se não fizerem o mal, né? Eles comem a iniquidade nas suas vidas, bebem a maldade, a violência, né? Mas aí ele diz o contraste, ele dizendo assim: olha, mas o caminho da retidão é como luz da aurora, né? Reluzindo cada vez mais até o amanhecer completo. Quem pode impedir o amanhecer? Pode ser até que as nuvens, elas escondam o sol, escondam a luminosidade, a claridade, os raios solares podem, ou num dia muito nublado, né, num dia muito cheio de nuvens escuras, prontas a chover, pode ser que nós não possamos ver o amanhecer, o sol raiar, o sol brilhar, mas ele está lá. Se a nuvem sair no outro dia, ou algum dia, esse vai brilhar na nossa vida e ninguém pode impedir. E ele diz o seguinte: o caminho da retidão é como a luz da aurora, ela vem crescendo. Quando nós mudamos a nossa atitude de vida, ela vai crescendo, crescendo, e às vezes é pouquinho, porque a aurora começa na escuridão, mas ela vai clareando o dia. Quando nós olhamos para o céu, antes do amanhecer, tudo escuro, mas começa a aparecer uma luzinha lá naquelas montanhas, tão longe, nós começamos a ver brilhar a luz ao céu, e aí ela vai clareando, clareando, e ninguém pode impedir, e ela vai chegando, chegando, até que se complete e ela seja uma luz perfeita, até o amanhecer completo, quando nós vemos todo o sol ali radiante para as nossas vidas. Então, quando nós fazemos o caminho reto, às vezes parece pequeno, às vezes parece que não está adiantando nada, né? Está pouco durante toda a escuridão, aquela luz da retidão em nossas vidas. Mas saiba de uma coisa: se você continuar nesse caminho bom, se você continuar nesse caminho reto, o que vai acontecer para você e para mim? Vai acontecer que você será abençoado, porque e vai ser um abençoador, porque aquela luz vai nascer como a luz do dia. Está noite, está escuro, mas ela vem chegando, ela vem chegando, ela vem chegando, até raiar, até nós termos o raiar completo do dia.
E aí ele diz assim: olha, o caminho dos ímpios é como a escuridão, né? Eles nem mesmo sabem o que os fazem tropeçar, porque comeram e beberam aquilo que era ruim, fizeram aquilo que era ruim, vai sobrar para eles também. Tudo que o homem fizer, isso ele vai ceifar. E como o seu caminho é escuro, como é um caminho de escuridão, eles nem mesmo sabem o que fazem tropeçar. Cai sobre eles a ira, cai sobre eles a maldade, porque eles plantaram isso. Por isso o conselho é: não siga o caminho dos ímpios, siga o caminho daquele que é reto, daquele que é bom. Faça a vontade do Senhor em sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Que o Senhor possa te abençoar, o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e eu agradeço mais essa oportunidade. Amém. Agora que você já ouviu a mensagem da palavra